E como lidar com o ex-marido ou com o atual relacionamento, sendo que ele é possessivo e não aceita uma possível separação? No caso, a gente sempre orienta a terapia em família, no término das relações, para que ambos assimilem os novos conteúdos da vida, né? Mas, se isso não é possível, pois é. no caso dela, né, que aconteceu isso, a gente orienta exatamente isso, para que haja denúncias, para que a pessoa veja que o comportamento dela está sendo analisado pela polícia, que ele talvez tenha punições, ele começa a prestar atenção ao redor dele para tomar cuidado com o que ele está fazendo. E por que as mulheres relutam tanto em tomar essa atitude? Ir na polícia e falar, estou sendo ameaçada, estou com medo. É exatamente por isso, pelo medo. Mas medo, tem medo mais de... medo do marido realmente se rebelar contra ela e fazer algum outro tipo de maldade do que avisar a polícia. Eles não acreditam que a polícia realmente vai ajudar. Então o que elas temem é justamente o que acaba acontecendo. Isso, exatamente. Quando não vai à polícia. Exatamente. Eu tenho muitos casos em consultório que a gente orienta, às vezes a gente até parte para denúncia para poder ajudar esses pacientes, porque eles não fazem. Não fazem? Não fazem. Regina, Diga, eu tenho uma Natan. informação, parece que 2 dias antes ao crime, ele já teria agredido fisicamente a Angelina e meses antes ele foi na cidade do atual marido, que é Cruzeiro, São Paulo, invadiu a casa e promoveu a maior confusão. Nossa, Ou Lorena. seja, o caso, normalmente esse tipo de problema passional, ele começa pequeno e vai aumentando. Começa com xingamento, começa com uma ameaça, começa com uma agressão física. Quando chega na agressão física, o próximo passo é a tentativa de homicídio. Nossa. E nesse caso, o autor era oficial da Marinha Reformada e tem arma de fogo. Então, a única solução realmente era registrar essas ocorrências e aí, provavelmente, sair o mandado de prisão preventiva para a pessoa verificar. Você vai ser preso, porque iria acabar em tragédia como acabou. Tá. E o que você tem a dizer a respeito do namorado, do sobrevivente dessa tragédia? Então, o sobrevivente também sofreu ameaças anteriores, isso foi registrado, foi dito, mas ele também não registrou a ocorrência. Ele também não... Ele não fez. Agora, fez tem um nada. fato isso é um fato que a gente vê no dia a dia. Pessoas que não conseguem digerir o relacionamento, a coisa piora quando a outra parte assume o relacionamento em seguida. A doutora vai poder confirmar. Porque quando você separa, muitas vezes você tem uma outra pessoa ou passou a conhecer, eu acho que é melhor ter inicialmente algo um pouco mais sigiloso. Quando o seu ex-parceiro é agressivo e não vai admitir. Parece que ele digere melhor se a mulher estiver sozinha. E nesse caso já estava morando junto, ao que parece, e isso causou um transtorno e uma raiva que fez com que ele cometesse essa atrocidade. E agora são 2 meninas, uma filha legítima e uma adotiva, que estão órfãos de pai e de mãe. Ou seja, a possessividade... Ninguém pensou nas meninas. Ninguém pensou nas meninas. Nós comentamos aqui semana passada do caso Elise. Isso. Também ninguém pensa nos filhos. Pois é, o casal se desentende e ninguém pensa nos filhos, Ninguém são as pensa, vítimas, são as verdadeiras vítimas, né? Essas meninas estão órfãs com 15 anos de idade, é isso? As duas, entre 15 e 16 anos. Olha só. No enterro que teve ontem, isso que me chamou a atenção. As meninas passaram mal, tiveram que ser socorridas. E a minha opinião, que me perguntaram no Twitter, se eu ficaria no reality show, eu não ficaria, porque eu iria cuidar dos meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos que amo de paixão. Se acontecesse qualquer coisa com os pais, a gente quer dar o apoio ao sobrinho, porque eles estão órfãos de pai e de mãe. Numa situação trágica. Trágica, né? trágica. Em que uma delas conviveu com isso. Ouviu, escondida, trancada no banheiro, ouviu a mãe, os tiros, que causou a morte da mãe e depois causou a morte do pai, do padrasto e da madrasta. Essa questão que ele colocou da raiva é uma questão muito importante, porque como ela engatou um relacionamento logo em seguida, como ele colocou que ela deveria ter mantido o sigilo, essa raiva é uma das fases do luto. O luto que a gente fala é luto de término do relacionamento também, né? Então, se ele estiver nessa fase de raiva, ele é possível de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer então coisa. Não é uma boa estratégia Não. assumir um relacionamento nessa Não. fase. A pessoa tem fases de luto, a gente tem que dar uma esperadinha para passar esse fim de relacionamento para aí poder realmente Esse foi o grande problema. O grande problema foi isso, assumir logo o relacionamento na própria casa onde a pessoa morava. Não é brincadeira.